Bom dia, boa tarde, paz do Senhor, meus queridos. Meus irmãos, há um tempo atrás eu fiquei devendo um vídeo sobre lavar os pés. Acho que eu gravei dois vídeos, né? Dois vídeos. E falei no último vídeo que eu gravei que eu tinha algumas coisas em mente, né? No livro de Daniel, no livro de Ruth e Apocalipse. Para estar falando dessas coisas sobre lavar os pés, que seriam coisas mais profundas daquelas que eu já tinha falado no vídeo, né? E o tempo passou e eu acabei me esquecendo de mencionar, né? Entrou outros estudos e tal. E aí esses dias eu estava me lembrando, falei, poxa, eu preciso gravar aquele outro vídeo, né? Pode ser que as pessoas estejam esperando e pode ser que não, né? Não sei. Mas de qualquer forma vai ser bênção, né? Então vamos lá. Quando você olha ali para a estátua de Nabucodonosor, a gente tem o costume de... Eu mesmo me enquadro nesse grupo de pessoas. A gente olha para a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés é ferro misturado com barro, né? E cada parte dessas tem um significado, está falando de um tempo, de um reino, né? De um império. Ok. A gente já está cansado de estudar essas coisas, né? Mas a gente nunca fez uma comparação olhando para o corpo de Cristo, né? Desta mesma forma, né? Por exemplo, você olha para a cabeça da estátua, é ouro purinho. É a época do rei Nabucodonosor, né? Babilônia. Já no corpo de Cristo tem uma cabeça, que é a cabeça do corpo, que domina o corpo, domina a terra, domina o céu, domina a estátua, domina todas as coisas, né? É a cabeça. Essa cabeça é derramado óleo na cabeça dela, para ungir, né? Quando é derramado um óleo sobre a cabeça do corpo de Cristo, vai atingir o peito, as costas, os braços, as pernas e os pés, né? O óleo vai se escorrer. Então vai atingir o corpo inteirinho. E há uma certa organização no corpo de Cristo, né? Você pode observar, no corpo do homem, né? Quando eu penso, a minha boca abre e eu falo o que eu pensei. Quando me dá vontade no banheiro, eu me levanto, o meu corpo obedece, eu vou para o banheiro, faço a minha necessidade e volto com a minha cabeça dominando. Então a cabeça do corpo domina, né? Então é o domínio de todas as coisas. A cabeça da estátua já não é muito pensante, né? Ela domina só a firpa, só o din-din, né? Ela está visando só a prosperidade, só o dinheiro, só o domínio. Não olhe para outros pontos, né? Quando você chega na parte do peito da estátua, é prata, né? Prata vai estar falando ali, acho que da Média Pérsia, né? Que também é uma figura de Cristo com a igreja, né? A prata, né? Mas olhando em si, para a estátua e para o povo inimigo, né? Também está falando de domínio, de dinheiro, de riqueza, prosperidade e por aí vai. Quando você olha para o peito de Jesus, você olha o quê? Você vê o coração, né? Porque é um corpo. Você consegue encontrar ali um conforto, né? Um lugar de afado, um lugar de refúgio, né? Tanto é que o apóstolo João colocava a cabeça, né? Inclinava a sua cabeça no peito de Jesus, né? Olha só que tremendo, né? Então, quando você olha, por exemplo, né, na cintura e ventre da estátua é bronze, né? Que vai estar falando ali da Grécia, do tempo de Alexandre o Grande, né? Um reino que teve uma conquista muito rápida, né? Não tem tanto um valor quanto a prata, mas tem o seu valor, né? Quando você olha para a cintura de Cristo, né, tem um cinturão de ouro, né? E o sacerdote, né, que representa o corpo de Cristo, eles também têm uma cinta no ventre, né, na barriga, na cintura, que é o cinturão da verdade, né? E aí a verdade você pode ser comparada com a santidade, com a luz, com a nitidez, com a sensatez, tem muita coisa envolvida, né, com a verdade. Já do outro lado do bronze não é tanta verdade, né? Você vai ver que tem coisas, nem cinta não tem, né, para ver uma coisa, porque dá a entender que está sem cinta, né? A calça pode cair. Quando você desce mais um pouco, você vai ver as pernas da estátua, né? Roma, né? Contexto de Roma, né? Embora Roma foi dividiu em duas pernas, né? Uma para cada lado, Roma oriental e Roma ocidental, mas as duas pernas é de ferro, permanece. Você vai ver que essa estátua inteirinha, ela é com armadura, entende? O corpo de Cristo não tem armadura, né? As pernas de Cristo, ela é coluna de fogo, né?
Você olha lá para o Êxodo, para a lei, né, você vai ver que é coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia, as pernas de Jesus. Apocalipse 10 também é coluna. Só que essa coluna de fogo também aponta para as duas testemunhas, né, as duas pernas, né? Porque da boca das duas testemunhas vai sair fogo, entende? E as duas testemunhas começam seu ministério a partir do Pentecostes de Atos 2. Hoje a gente não vê com tanta evidência as duas testemunhas ativas, mas elas estão ativas em todo o tempo. Em todas as gerações, Deus tem duas testemunhas, entende? Não ainda na sua plenitude, né? É que as duas testemunhas hoje, elas têm o seu ministério e aquilo que elas falam, sai fogo da boca delas, mas o juízo que é proferido da boca das duas testemunhas, eles se discernem na dimensão espiritual e a gente não consegue visualizar a reação ou a consequência daquela profecia, do evangelho que é saído da boca das duas testemunhas. Mas quando chegar lá em Apocalipse, no tempo literal de Apocalipse, que as duas testemunhas vão profetizar na sua plenitude, no último tempo inclusive, vai ter cumprimento literal também, entende? A gente vai conseguir visualizar isso, né? Inclusive eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso, né? Literal e espiritual. Então você tem a coluna, as duas pernas da estátua, a coluna é o ferro, né? Que também o corpo inteiro da estátua é a armadura. No corpo de Cristo não tem armadura, né? Não física, não visível, né? Mas é uma armadura espiritual, né? Efésios capítulo 6, Paulo vai mostrar essa armadura, né? Só que quando você chega no pé da estátua, uma parte é ferro e outra parte é barro. Uma parte tem armadura e a outra parte não tem armadura. Uma parte do império, né, da época do pé, porque cada parte dessa é um império, né? Esse império do pé ele não vai ser tão forte, né? A parte que toca no ferro é forte. Por um outro lado, o império é fraco porque é barro, né? Se é barro, significa que o oleiro pode fazer algum trabalho ali, né? Penso comigo que está relacionado com nações entrando no milênio. Aquele barro no pé da estátua, entende? Também está ligado com os reinos não conseguirem se unificar por meio de alianças, né? Porque o barro não pode se unificar com o ferro, né? O barro não gruda no ferro e o ferro não gruda no barro, tá? Então eles estão soltos, né? Estão cada um por si, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo possibilidade de ser nações do barro, que aponta para seres humanos, sem armadura. E sem a marca da besta também, né? Porque senão uma coisa não pode contradizer a outra. Agora, quando eu olho para os pés de Jesus, aí tem uma coisa tremenda. Os pés de Jesus, ele é semelhante ao bronze polido numa fornalha. Numa fornalha. Por que só os pés de Jesus é polido como se fosse numa fornalha? Porque na mesma... você tem que olhar que quando as pessoas estiverem vivendo na época do pé da estátua, que vai ser o último império vai ter uma besta com 10 chifres, né? 7 cabeças, né? E ela vai impor uma marca, né? E também ela vai ter um anticristo, um dominante, né? Que vai obrigar a marca e vai perseguir os santos. Entende? A galera que estiver vivendo na época do pé da estátua, está vivendo também na época dos pés de Jesus, né? E para olhar para os pés de Jesus, você tem que voltar lá atrás, né? Ruth dormiu nos pés de Boaz, né? Ruth é figura de igreja e Boaz é figura de Cristo, né? Por que uma mulher tem que ser, né, na parte de sedução, né, de conquista, de relacionamento, preparação para o casamento? Por que a mulher tinha que deitar no pé do camarada, né? Olha o pé dele, fica observando o pé dele, porque é o pé dele que você vai conseguir um casamento bom, né? Não tem sentido, né, se você for olhar desta forma, né? Mas é isso que a Bíblia está falando, entende? Então, Ruth teve que olhar para os pés de Boaz para ver se os pés dele eram formosos. Como é daqueles que anunciam boas novas, que anunciam o evangelho, né? Então, quando você chega ali nos evangelhos, a prostituta lá, uma das mulheres, né, Maria, né, vai fazer o quê? Vai ungir os pés de Jesus, né, com óleo, com tanta coisa cara, né, e ela vai estar lavando os pés dele com aqueles produtos caríssimos, né, e depois ainda vai enxugar com o seu cabelo, né, e as pessoas não entendem isso, né, ela está lavando os pés de Jesus, né, e é um nível, assim, muito profundo de adoração, entende? Então, as duas testemunhas que estiverem vivendo na época dos pés de Jesus, também vai ter uma intimidade muito grande com Jesus. Elas vão andar prostradas, né? Como se elas estivessem andando com a cara no pé de Jesus mesmo, entende? No nível profundo de adoração. E por estar neste nível profundo de adoração, vivendo nos pés de Jesus, como os pés deles foi
polido numa fornalha, aí você olha um pouquinho mais para trás no livro de Daniel, no capítulo 3, ou 2, acho que é o 2, ou o 3, é o 3, pronto. No capítulo 3, vai ser levantada uma estátua, essa mesma que eu estou falando. E vai ser obrigatório, né, quando ouvir o som da trombeta, da harpa, da música, etc, 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 tem que adorar, prostrar essa estátua, beijar o pé da estátua, né? Quem não beijar o pé da estátua, né, do anticristo, é na mesma hora jogado na fornalha, entende? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 camaradas é a representação da igreja no tempo do fim, na época do pé da estátua. A igreja não vai se prostrar no pé da estátua, não vai. Ela vai se prostrar aos pés de Jesus mais ainda. Por se prostrar aos pés de Jesus, ela vai ser refinada como uma fornalha, entende? Alguns vão ser queimados, com certeza, literalmente, outros vão ser decapitados, outros vão morrer afogados. Vários tipos de morte, né? São torturados, sofrendo, né? Isso vai fazer com que a igreja seja polida, refinada como se fosse numa fornalha, entende? E aí você começa a entender os outros profetas. Por que da fornalha? Né? Zacarias capítulo 13, por exemplo, né? O povo que tiver no tempo do fim vai ser purificado como ouro. E o ouro é purificado no fogo, dentro da fornalha. Entende? Tá bom, meus queridos? Então esse é um estudo aqui que eu estava devendo sobre lavar os pés, entende? Em profundidade, tá? Muita profundidade, eu acredito, eu enxergo muita profundidade nisso, né? Visualizando ali o corpo de Cristo e a estátua, né? E também, queridos, quero aproveitar aqui o momento, para vocês que já estão me acompanhando no canal e no Face, leiam Neemias, Esdras, Zacarias, Ageu e Daniel, tá? Eu tenho alguns estudos já que eu estou preparando nesses 4 livros, né? 4, 5 livros aí que eles estão me confrontando, muito, mas muito mesmo. Confrontando no sentido bom, claro, né? Mas de coisas que eu já falei aqui no canal, referente a esses livros, né? E eu vou precisar refazer algumas coisas, né? Porque eu falei de maneira que eu não entendia perfeitamente. Então, eu já estou reconhecendo alguns erros aqui, ainda embora você não sabe quais, né? Mas vai lendo esses livros que eu tenho novidades, eu tenho coisas profundas para a gente verificar junto. Eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Uma coisa vai consertando a outra, uma coisa vai corrigindo a outra. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso alguns vídeos aí que eu vou estar gravando referente a esses livros, inclusive o livro de Daniel. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos ajude divulgando, compartilhando, curtindo, comentando. E também muito obrigado pelos novos inscritos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir.